Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Margarete Brandão, professora de vocês de redação. Tô fazendo esse vídeo para explicar um pouco mais aí a respeito da argumentação, da competência 3 e da competência 2 do Enem. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com as estratégias argumentativas. Em gêneros predominantemente argumentativos, são utilizadas diferentes estratégias argumentativas para validar a tese defendida ao longo do texto. Exemplificação, dados estatísticos, alusão histórica, argumento de autoridade, mais conhecido como citação. Então, essas estratégias aí são utilizadas para embasar a argumentação do aluno na prova, na redação, certo? Creio que vocês já tenham visto isso porque quando eu pedi para vocês pesquisarem sobre as estratégias argumentativas, muitos colocaram essas respostas. No texto dissertativo argumentativo, na prova de redação do Enem, também deve haver a utilização dessas estratégias argumentativas com a finalidade de validar, defender o seu ponto de vista colocado ao longo do texto. Fazer uso de tal recurso é demonstrar domínio nas competências 2 e 3, visto que o argumento, para ser considerado consistente, ou seja, para ser considerado um forte argumento, precisa estar relacionado a algum aspecto da área do conhecimento. Caso contrário, será um argumento sem fundamento e sem nada que possa validar. Ou seja, será um argumento fraco, baseado só em senso comum ou em achismo, Por isso, no texto dissertativo argumentativo, o argumento está totalmente relacionado ao repertório sociocultural, pois ambos necessitam um do outro quanto ao processo de validação e aceitabilidade. Ou seja, a competência 2 ela está relacionada a quê? Ao repertório sociocultural e à temática. Vai avaliar se o aluno seguiu estritamente o que a proposta está solicitando, ou seja, se ele seguiu realmente o tema solicitado, e o repertório sociocultural, ou seja, a validação da argumentação dele. Em que está baseada aquela argumentação? É em algum dado estatístico? É em alusão histórica, Então, isso seria o repertório sociocultural, o embasamento a partir de outra área do conhecimento. E a competência 3 vai avaliar somente os argumentos. Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, a competência 2 está relacionada diretamente ao tema da proposta. Você deve seguir estritamente o que a proposta está solicitando, o tema que a proposta está solicitando. Dentro dos limites estruturais do texto argumentativo, em prosa. O que quer dizer em prosa? Quer dizer que você deve fazer um texto corrido, Porque já aconteceu de alunos fazerem poesia, fazer uma poesia de acordo com o tema. Não, Tá pedindo em prosa, em texto corrido, em poesia é inverso, certo? Então, vamos lá. Competência A. O que levar em consideração para esta competência? Compreender os comandos da proposta de redação. Tudo o que deve ser feito estará escrito na proposta. Compreender o tema, a respeito de que assunto deve escrever, para você não fugir do tema, óbvio. Observar o eixo e o recorte temático. Qual parte do tema precisa direcionar a discussão? Então, se o tema é sobre violência doméstica, e eu escrevo somente sobre violência no geral, o eixo temático, o recorte está pedindo o tipo de violência doméstica, Não no sentido geral. Vai que um aluno faz a redação sobre violência no trânsito. Violência no trânsito é um tipo de violência, mas o recorte do tema pediu o quê? Violência doméstica. Não era esse tipo de violência, Abordar o tema a partir de um repertório sociocultural produtivo, ou seja, deve estar sintonizada à contextualização histórica, como era antigamente, e também sintonizada à realidade do mundo contemporâneo, como está o tema na atualidade. Conceito da competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, ou seja, como o aluno vai expor esses argumentos, Se eles são consistentes e se estão expostos de forma correta ou convincente,
Esta avalia se você consegue argumentar sólida e concretamente para defender o ponto de vista que deve ser apontado na introdução, né? Você vai defender a tese que você vai expor no primeiro parágrafo, na introdução, que é o seu ponto de vista. Isso significa que as ideias presentes na sua redação precisam estar fundamentadas em argumentos comprováveis, como dados, pesquisas e visões de especialistas ou opiniões de autoridades na área, filósofos e etc. Ou seja, deve haver uma estratégia argumentativa. Voltando para as estratégias. O argumento que deve ser exposto no texto precisa de algo que possa comprová-lo, que seja efetivo, mas isso não é o bastante na redação do Enem, já que o produtor deve não só fazer uso de argumentos sólidos, mas também saber como usá-los de forma que sua mobilização levará ao corretor convencimento, envolvimento e encantamento. Ou seja, muitos alunos podem utilizar a mesma estratégia argumentativa, colocar uma citação de um filósofo e outro estudante colocar essa mesma citação. Só que depende da forma como eu vou expor isso, certo? Para tanto, relembraremos os recursos argumentativos sendo utilizados em redações modelo Enem. Então, aqui tem alguns exemplos. Essa estratégia, por meio da exemplificação, o tema Caminhos para combater o racismo no Brasil. Consequentemente, os negros foram postos à margem da sociedade, permanecendo nessa condição até os dias atuais. A exemplo disso, cita-se o alto índice de criminalidade entre a população negra, que é a maioria dos presídios, a baixa escolaridade e a precariedade socioeconômica do afrodescendente. Essa é uma das faces da violência simbólica da qual trata o sociólogo francês Pierre Bourdieu. O desrespeito aos direitos humanos consiste, sobretudo, na perpetuação de paradigmas que atentam contra a dignidade da pessoa humana ou de um grupo social. Aqui ele utilizou a estratégia de exemplificação. Ele trouxe um exemplo que realmente pode ser comprovado. Basta a pessoa pesquisar os dados estatísticos em relação a isso, certo? Dados estatísticos. Outra forma de utilizar essas estratégias argumentativas. A região Nordeste foi a que apresentou as maiores taxas de homicídios por armas de fogo em quase todos os anos da última década, como mostram as pesquisas da Unesco, pois naquela região a taxa média em 2016 de 32,8 homicídios por arma de fogo por 100 mil habitantes, fica bem acima da taxa da região que vem imediatamente a seguir, Centro-Oeste, com 26,0. O tema é o quê? O uso de armas de fogo em debate na sociedade brasileira. Ele utilizou um dado estatístico para comprovar o argumento dele. A região Nordeste foi a que apresentou as maiores taxas de homicídio. Como é que ele comprovou isso? Pela pesquisa da Unesco. É um pouco complicado porque é muito difícil você relembrar dados estatísticos na hora da prova, mas é um tipo de estratégia. Alusão histórica. Tema: Caminhos para combater a intolerância religiosa. Teve só um erro de digitação aí, mas vai dar certo. Em continuidade, é importante explanar a intolerância em um viés cultural na qual remete ao período colonial, quando os jesuítas buscaram impor a catequese aos índios. No que tange a essa problemática, é conspícuo, a partir desse excerto, que a ausência de alteridade é uma vicissitude que amplia a negligência religiosa de modo a banalizar e estereotipar ou simplesmente a reduzir a fé do próximo à exótica. Com efeito, é preciso procurar na obra Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, o argumento para a compreensão daquele problema, visto que a cegueira salientada nessa literatura pode ser causada pelo distanciamento existente nas sociedades modernas. Afastamento esse que leva cada um a observar os seus próprios interesses, que só serão limitados pelo cálculo da conveniência. Em verdade, é notório que assegurar a empatia entre os indivíduos e a sociedade é um caminho inebriante para combater a intolerância religiosa. Aqui, logo no início, ele fez uma alusão histórica, né? Ele pegou o período colonial, em que os índios foram praticamente obrigados a serem catequizados. Então, isso se reflete até hoje em relação à intolerância religiosa,
né? Ele fez todo um segmento aí para tentar relacionar o período colonial com a intolerância religiosa. Foi uma alusão histórica de um fato que aconteceu durante o período colonial e ele tentou relacionar com o tema. Argumento de autoridade. O tema: evasão nas escolas públicas brasileiras. Por esse viés, a educação bancária, termo utilizado por Paulo Freire para tipificar e denegrir o ensino alienador contemporâneo, é um sistema exaurido, demorado e pérfido, que causa desincentivo aos alunos de maneira a prejudicar principalmente a sociedade, já que essa metodologia inadmissível fomenta a manutenção da estratificação das classes sociais marginais, devido, sobretudo, à contínua evasão escolar. No que concerne a esse contexto, é preciso sobrelevar a obra Educação para Quem? De Adorno e Horkheimer, uma vez que essa literatura é fundamental para a compreensão dos resultados ruins de um ensino alienador já criticado por Freire, cujo objetivo é formar indivíduos passivos e acríticos. Aí, nessa redação, ele utilizou o quê? Um pensamento do Paulo Freire, né? Que é um estudioso aí da área da educação. Então, ele pegou esse pensamento do Paulo Freire e tentou encaixar na argumentação dele, levando em consideração que a educação, no caso aqui ele colocou, tem um objetivo de formar indivíduos passivos e acríticos. Esse tipo de educação que ele tentou expor aqui na argumentação. A educação bancária, no caso. Aqui, ele utilizou o pensamento aqui do Paulo Freire de forma indireta, mas você pode colocar explicitamente a citação. Como disse fulano de tal, aí você coloca entre aspas e coloca a frase da pessoa, no caso da autoridade, né? Ó, conceito de fuga, tangência e abordagem completa no Enem. Vamos lá. Fuga ao tema. Fugir ao tema é abordar algo que seja completamente diferente do que foi proposto. Nesse caso, não tem nada em relação ao tema. Por exemplo, se o tema é sobre liberdade de expressão, aí eu falo sobre saúde pública. Qual a relação? Nenhuma, né? A fuga desses termos faz o candidato zerar a prova. Tangenciamento ao tema. Tangenciar o tema é o mesmo que se limitar a falar apenas do assunto apresentado. No tangenciamento não há fuga, uma vez que o aluno conseguiu entender do que se trata o tema, restringindo-se apenas a uma abordagem parcial deste. Por isso, a redação é corrigida, mas fica somente no nível 1 da competência 2, ou seja, o aluno só ganha 40 pontos nessa competência, sendo que ela vale 200, né? Por exemplo, o tema é sobre... Deixa eu pensar. Pronto, o tema é caminhos para combater a violência doméstica no Brasil. E aí o assunto é o quê? O assunto é violência, só que o recorte é o quê? Violência doméstica. Então, se ele fala somente sobre violência no sentido geral, ele vai estar tangenciando o tema, porque ele não se atentou ao recorte do tema, que pedia violência doméstica, porque existem diversos tipos de violência. Só que o tema estava se restringindo apenas à violência doméstica. E ele falou sobre violência de modo geral. Tangenciou. Abordagem completa do tema. Para conseguir os 200 pontos na competência 2, é necessário abordar completamente o tema com todos os elementos que são colocados na proposta. Teremos como base para a compreensão o tema do Enem de 2019, do ano passado: democratização do acesso ao cinema no Brasil. Como posso entender a proposta e fazer uma abordagem completa? Vamos lá. Atentar-se aos seguintes elementos da proposta. Orientações específicas. Essas orientações são importantes, pois se uma delas for descumprida, haverá sanções disciplinares ao texto. Portanto, é significativa a leitura desse componente para melhorar a produção do texto. Textos motivadores. Trata-se da coletânea composta de 3 ou mais textos, excertos,
contextualizada a proposta a fim de que seja feita a leitura e encontre uma espécie de norte, ou seja, esses textos são as informações preliminares e básicas, as quais podem servir de motivação inicial para a produção da redação do candidato, mas não deve ser utilizada na produção da redação. Você não pode copiar nada do texto motivador. Ah, mas esse dado estatístico que mostrou no texto motivador eu já conhecia, eu vou usar ele. Não, o corretor não sabe que você já conhecia. Azar o seu. Se tiver algo que você realmente já pretendia colocar na redação, mas infelizmente está no texto motivador, você não vai poder colocar mais. Você pode até colocar, mas vai perder ponto. Comando. Nessa parte, o participante visualizará as competências, o tipo de texto exigido, o tema a ser desenvolvido, o qual geralmente vem destacado por aspas duplas, facilitando sua identificação. Comando da proposta. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo. Competência 2. Ele está dizendo qual a tipologia de texto que você deve fazer. Em modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Em modalidade formal da língua portuguesa. Competência 1. Vai avaliar a sua escrita sobre o tema, os impactos dos influenciadores digitais na formação de opinião do brasileiro. Entre aspas, duplas. Competência 2. Está falando da proposta, né? Do tema da proposta. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Competência 5, está falando do último parágrafo da proposta que você vai colocar no texto para tentar dar uma solução para o problema. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa. Ou seja, competência 4, avalia coesão e coerência do seu texto. Argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Ou seja, competência 3, a sua argumentação. Aqui é só um resumo de cada competência. A competência 1 identifica os aspectos gramaticais na modalidade escrita formal da língua portuguesa. Cada competência dessa vale 200 pontos. A1 vale 200, A2 200, A3 200, A4 200 e A5 200. E assim forma o 1000. Competência 2. Identifica a tipologia textual e o tema. Você tem que escrever um texto dissertativo argumentativo de acordo com o tema proposto. C3. Identifica a necessidade de defender um ponto de vista, a sua argumentação. Como é que você está defendendo o ponto de vista que você vai colocar lá na introdução, que é a tese. C4. Identifica a necessidade de articular as partes do texto, ou seja, você tem que conectar as frases de forma correta, tem que conectar os parágrafos e tem que conectar as ideias, né? Que aí seria em relação à coerência. C5. Identifica a necessidade de sugerir uma proposta de intervenção, ou seja, você tem que sugerir uma solução para aquele problema. Se você não faz isso no último parágrafo, você vai zerar a competência 5, certo? Então é isso, gente. Espero que tenha esclarecido um pouco na mente de vocês aí a competência 2 e 3 da redação Enem. E espero que vocês também procurem estudar um pouco mais sobre as estratégias argumentativas, né? Que são estratégias que vão ajudar muito vocês a fazer a redação de forma correta, certo? Então, tchau, fiquem bem, até a próxima.